Fala, pessoal, nós estamos aqui. Cara, hoje é um dia muito especial pra mim. Por quê? Eu trouxe a Dona Maria aqui. E eu conheci a Dona Maria, já faz o quê, Dona Maria? Uns 4 anos? 4 anos. Uns 4 anos. E ela contou um pedacinho da história dela. E no meu coração, eu sempre tive vontade de montar esse podcast. E eu falei assim, cara, quando eu montar meu podcast, eu inclusive ainda falei pro seu filho, falei assim, cara, quando eu montar o podcast, a primeira pessoa que eu vou levar lá é a sua mãe. Só que como a Dona Maria ela é muito discreta, uma pessoa muito reservada, deu um trabalhinho pra gente convencer ela pra vir aqui falar com vocês. E eu entendo ela, mas é como eu disse pra ela, essa história dela, a história da Dona Maria, ela é inspiradora. Ela pode ajudar muitas mulheres e muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Na vida pessoal, na vida empresarial. E outra coisa, Dona Maria, essa sua história vai ficar gravada para os seus netos e para os seus bisnetos, tataranetos, aí no canal do YouTube, para quando eles quiserem ver quem era a avó deles, a bisa ou né? Quem era a Dona Maria. Dona Maria, apresente, fala o seu nome, onde a senhora nasceu, conta um pouquinho da sua história pra gente, de onde a senhora veio, como é que a senhora chegou aqui no Guarantã do Norte, quando que foi? Boa noite a todos. Eu cheguei aqui em Guarantã do Norte em 1987, novembro de 1987. Vim como auxiliar assim para tocar a Refrigerantes Guarantã na época. A Coca-Cola, que até hoje estamos lá. Em 84? Em 87. 87. Tava nascendo na época. Estava muito pequena a cidade ainda. Naquela época, onde tem o Bradesco, ao lado do Bradesco ali, ainda existia mata virgem mesmo. E quando a gente passava para ir ao banco, passava com muito medo, porque passava pela mata para daí chegar no banco com o dinheirinho na mão para depositar, e aquela época de garimpo, foi tudo muito sacrificado, foi uma época muito difícil. Energia, a gente tinha às vezes 2 horas por dia, à noite, né? Durante o dia ficava sem energia. Vinha assim um pouco, depois desligava de novo. E a gente foi tocando devagarinho, começando a entender como é que era. Como é que funcionava? Funcionava a distribuição, veio o supervisor, ajudou a gente ali. Ficou uns 8 dias dando as explicações, como que a gente tinha que fazer. Eu comecei como gerente do depósito, naquela época era do meu irmão. O depósito de Coca-Cola. Da Coca-Cola. Naquela época eu vim para gerenciar para ele. Para ele? Eu e a família. O filho mais velho com 16 anos. Você já tinha os filhos? Sim. A senhora veio do... Eu vim do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E ali foi onde eles se encaminharam, porque todo mundo começou a trabalhar cedo demais. Bem novinhos já, eles começaram a ajudar a bater caixa, fazer as entregas, e foram aprendendo, né? E como que era, Dona Maria, naquela época, mulher? Porque mulher sempre se teve algum preconceito. Como que a senhora enxergava isso? A senhora dentro de uma empresa, né? Já começando a sua empresa. Qual que foi as dificuldades que a senhora teve? Se teve ou se não teve? Como que foi? Não foi tão difícil, porque eu comecei muito jovem ainda. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar em comércio. Legal. Então, eu trabalhei a vida inteira, assim, com comércio, com lojas. E aí não foi tão difícil. A dificuldade foi mais porque a gente não tinha comunicação na época, só tinha o posto telefônico. A gente precisava ter comunicação com a fábrica, com a outra distribuidora que era de Terra Nova. Então, nós tínhamos ali um rádio amador, que a gente se comunicava. E para ligar para alguém, para algumas pessoas, a gente tinha que vir ao posto telefônico. Ali, na época do garimpo, tinha, às vezes, 200, 300 pessoas esperando
para chegar a vez, pegava a senha e ficava esperando, às vezes da manhã até a tarde, para falar com um parente, com Num alguém posto que telefônico. Era tipo só um posto. telefone só. Tinha as cabines, né? Tinha Aham. 3 ou 4 cabines, mas era muita gente, né? Muita gente. Então, toda essa dificuldade a gente passou, falta de energia, falta de comunicação, estrada ruim, E como é que barro. era feita essa venda? Vocês iam no comércio, Na época visitavam? era Era no tipo, distribuição pronta entrega. você chegava Carregava, lá e o cara queria, você já entregava para ele. já chegava, já de manhã cedo, carregava o caminhão com os produtos que mais ou menos a gente sabia que saía mais, deixava o caminhão carregado, fazia a nota de carga, saía a, a distribuição ali de tanta mercadoria, aí o vendedor e ajudante. E eles iam distribuindo, tudo. No final do dia chegava em casa, descarregava o produto que sobrou, o vasilhame que estava vazio, contava as cargas, fazia a diferença ali, fechava os caixas, conferia tudo certinho, e no outro dia voltava noutra rota, no caso, né? Na época a gente atendia Matupá, Novo Mundo, que era o garimpo forte, né? Flor da Serra e Guarantã. A senhora na época era só Coca-Cola? Só Coca-Cola. E E aí cerveja, né? Aham. Sempre cerveja também vocês distribuíram. Sempre. Na época era a cerveja Kaiser. Dona Maria, e assim, me conte, a questão, o fato da senhora colocar os filhos da senhora cedo para trabalhar, isso foi bom ou foi ruim na sua percepção? Eu acho que se você vê ao lado da educação, seria não colocar eles trabalhar cedo, mas eu não arrependo, porque meus filhos, eles aprenderam enquanto eles ainda eram jovens, e eles têm uma responsabilidade muito grande, eles sabem o que eles estão fazendo. Hoje, Quem toca são eles, né? hoje são eles que tocam. Aham. Então a senhora acha que isso contribuiu para o crescimento deles como Contribuiu. ser humano? Eu acho que se todos pudessem fazer o que eu fiz, não teria tanto problema nas famílias como a gente vê hoje. Eles aprenderam a trabalhar, mas eles tinham também o tempo De de lazer. fazer o futebolzinho deles, o tempo de ir para a escola. Mas desde cedo eles começaram a trabalhar. Antes disso, antes da Coca-Cola ainda, quando eu morava em Campo Grande, eles já faziam as obrigaçõezinhas deles. E a gente criou eles assim, com muito cuidado, com muita... participando muito, explicando para eles o que é a vida. Então, eles são umas pessoas assim que sabem respeitar. São pessoas humildes, pessoas que conversam com todo mundo. Eles não têm jovens, não têm pessoas de idade. Para eles é todo mundo igual. Eu vejo, Dona Maria, assim, a senhora criou, assim, olhando para os filhos da senhora, que eu sou amigo de alguns deles, né? Um deles, eles têm, assim, um respeito muito grande pela senhora, uma admiração, a gente vê assim, né? Talvez pela senhora ter passado por essas lutas e eles acompanharam de perto. E eu acho que isso é importante com relação a filho, que ele também não vê só as vitórias da gente, mas também vê as lutas que a gente passa do dia a dia. Acompanharam o crescimento da senhora, né? Olhando para eles hoje. E eles, assim, valorizam muito a família. E isso é maravilhoso, né? Olhando para eles hoje. Com certeza. Eles, o nosso lema, tinha pessoas que falavam assim, mas como você chama sua mãe de Dona Maria? Aí eles, no comércio é Dona Maria, em casa é mãe. Ah, legal. E até hoje, se eu estou lá, eles não me chamam mãe, é Dona Maria. Dona Maria. Então, a gente acostumou assim, né? Uma questão, tipo, de respeito ali. Vocês criaram um jeito, né, de se comunicar. E muitas pessoas achavam engraçado, mas não é que fosse engraçado. A gente tem pessoas que entram ali e não sabem se é mãe, se é filho ou não, né? Então, Dona Maria, como que é isso? Como que é aquilo? E é assim que a gente se tratava na época. Né? Dona Maria, como é que era naquela época, questão de funcionário? Hoje a gente que tem... Muito difícil. Sempre foi difícil? Da mesma... Porque hoje tá difícil arrumar um funcionário bom.
E hoje você vê quantas escolas, segundo grau, faculdade que tem. Na época, as pessoas não tinham muitos nem escrever direito sabiam. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Mas a senhora acha que hoje está mais fácil do que antes de arrumar gente para trabalhar? O que a senhora acha que mudou? Teve uma época que era mais difícil antigamente. Uhum. Mas hoje aqui também está difícil porque a cidade cresceu, o comércio também está exigindo muito, né? E a gente sente falta de funcionários. Aqui não trabalha quem não quer, no caso, porque serviço tem muito. A senhora acha que às vezes essa questão do jovem, por exemplo, os seus filhos eu comecei a trabalhar, sabe quantos anos eu tinha? 10 anos. Não, acho que era até menos. Com 7 eu já ficava lá na beira do meu pai lá com ele, porque meu pai trabalhava na roça. Uhum. Talvez pelos pais não ensinar. Será que a senhora acha que pode ser pelos pais não estar introduzindo os filhos, ensinando eles a trabalhar? E depois só põe depois dos 18 anos. Daí não querem mais trabalhar. Não quer, porque aí ele não sabe lidar com frustração. É. Não é? Você fala qualquer coisinha pra ele, já começa a chorar ou vai embora. Porque o dia a dia da empresa, ele é pesado, não é brincadeira. Ainda mais vocês ali que trabalham entregando com muita gente. Então, assim, eu olhando pra isso, a senhora acha que isso pode ter influenciado? Com certeza. Voltando lá atrás, antes de eu chegar aqui em Guarantã, quando o Fábio tinha 10, 12 anos, eles têm diferença, Jean com o Fábio, 3 anos. Uhum. Marcelo com o Luiz tem 4 anos de diferença. Então, eles já trabalhavam. O meu esposo tinha um salário de 3 salários, mas uma família de 4 filhos não era o suficiente na época. Aí eu comecei a fazer salgadinhos e eles iam entregar. Iam vender. Iam vender. Mas era assim, eu conversei com vários restaurantes e eles pegavam, eu quero tanto esfirra, quero isso, quero aquilo, e eu fazia, quando era 7 horas da manhã, eles iam entregar, estudavam à tarde, aí eles iam fazer essas entregas. Então, desde pequenos, eles ajudavam. Eles começaram trabalhando desde criança. Em casa também. Se tinha alguma coisa para fazer, eles faziam. Que legal. E tinha o tempo de brincar também, isso eles tinham. Não podia tirar deles. Essa. Eles gostavam muito do futebol. E hoje todos eles trabalham lá na empresa? Todos. Cada um tem o seu setor. Tem sua função, é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, só que hoje nós temos 70 e 75 funcionários, eu acho que. E cresceu? Cresceu muito, né? Nós temos hoje com 13 municípios. Abastecendo. Que legal, Dona Maria. Dona Maria, me fala uma coisa, e o que é Deus para a senhora? Tudo. É? Deus é tudo. Se não fosse Deus, talvez eu não tivesse essa força que eu tive, que eu precisei dessa força para mim enfrentar toda as batalhas que eu tive com doenças, né? E qual que foi porque assim, a senhora tem um histórico que só teve alguns problemas de saúde. Quando que começou isso? Como é que foi isso? Foi em 97. Eu cheguei aqui em 87. Em 97 eu tive um AVC. Certo. E daí para lá, o que aconteceu? Daí, né, com esse AVC, eu fui internada aqui na Senhora do Rosário. No tempo era o doutor Wilson e o doutor Ricardo, que atendiam aí. Eu fiquei 2 dias ali, eles disseram, não é para nós, manda ela para fora, porque nós não vamos poder dar conta aqui. Sim. Aí me levaram para Sinop, fiquei mais, acho que uns 4, 5 dias lá em Sinop, cada vez pior, e o médico não me liberava e não falava nada. E aí tinha uma enfermeira lá que era esposa de um coordenador da Coca-Cola, porque a gente sempre teve a coordenação de fora, que vinha vistoriar e tudo, né? Porque isso aí é uma empresa grande. Multinacional. Aí ela era enfermeira e ela falou assim, ó, se essa senhora ficar aqui nesse hospital, ela vai morrer. Dão um jeito, levem ela para fora, porque o doutor só está dando remedinho para ela ali, isso aí ela já está com... O sangue já estava descendo pro medula, né? Uhum. Aí, meu esposo ficou da noite mesmo, ele reclamou bastante com o médico lá, e até que ele liberou. Ele não queria liberar para ir para Cuiabá.
Aí me levaram para Cuiabá, mas tinha que ir de ambulância, porque de avião não dava mais. Estrada ruim? Estrada muito ruim. De Sinop para lá até que não era tão ruim, mas era muito buraco também. Mas me levaram para lá, aí quando cheguei lá, nossa, eu cheguei muito mal. Aí foi feito, teve que fazer mais uns tratamentos lá para fazer a cirurgia. Fiquei 30 dias internada. Mas, graças a Deus, voltei normal. Não tive sequela, não tive nada. Com 30 dias eu já comecei a conhecer as pessoas, assim, e fui recuperando. A senhora, e aí? E depois? Aí a senhora continuou Aí, trabalhando? nessas alturas, o Jean estava com, acho que 16, 18 anos. Mas eles trabalhavam mais no externo, assim, o trabalho de escritório, tudo era comigo. Aí eu falei, não tem mais o que fazer, assume ali e seja o que Deus quiser, né? Aí o Jean pegou a frente, e enquanto eu estava doente, estava recuperando, ele veio uns 3 meses para começar a trabalhar. Ele foi tomando a frente do escritório, toda a parte do escritório era ele que tomava conta na época. Certo. Aí foi amadurecendo mais também, E aí ele assumiu a daí responsabilidade. ele foi assumindo. Depois eu voltei, peguei essas funções de novo, ele ficou me ajudando, aí foi aumentando, aí a gente já foi trabalhando mais, pegamos Terra Nova, depois pegamos o Peixoto, e devagarinho a gente foi aumentando a Foi área, crescendo. foi crescendo. E só teve outros problemas de saúde depois? Tive. Aí o problema maior de saúde que eu tive começou em 2013. Pouco tempo. 2013 até 2019. É mesmo, a senhora passou de 2013 até 2019. Foi uma luta E como é que foi essa luta? muito grande. Eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato e não ficou boa. Nesse tempo aí, eu acho que perfurou, deu uma fístula no estômago. Aí foi ficando ruim. Fui para Sinop, o doutor de Sinop falou assim, olha, volta ao médico que já fez a sua cirurgia em Cuiabá, eu não vou mexer aí, não. Não posso, não sei como é que está isso aí, ele que fez, ele tem que saber o que ele vai fazer agora. Aí o doutor Rubens, que é lá de Sinop também, ele que fez os exames, Os exames. né? Ele falou assim, não, vai para fora, não fica por aqui não, vai para fora, procura alguma coisa para você fazer, porque está difícil. Aí foi que me levaram para Cascavel. Lá a batalha foi grande. Aí os meninos ia um para lá, ficava comigo, e quando um chegava, o outro saía. Nunca fiquei revezando. sozinha, nem um Que dia. benção, hein? Eles me acompanharam o tempo inteiro. Mas eu fiquei muito ruim na época. Foi feito, na primeira vez, em 2014, eu internei em outubro de 2014. Fiz a cirurgia num dia, quando foi no outro dia, o doutor chegou desesperado, tinha feito uma tomografia, e o diafragma subiu, estourou. Teve que fazer uma nova cirurgia no outro dia também. Só fez num dia e no outro dia tem que fazer de teve novo. que fazer mais, abrir de novo e consertar ali. Mas não tinham tirado o estômago ainda. Aí fiquei na UTI uns 10, 15 dias, aí complicou, deu água no pulmão, né? Como é que fala? Eu não lembro os nomes direito. Agora eu fugiu também. Deu água. E aí? Efizema, que fala. Eu acho que é efizema. Acho que é uma coisa assim. Efizema pulmonar. Isso. Aí foi bem complicado. Fiquei assim, de um jeito assim que eles não deram muita garantia. Eles falaram para os meninos, olha, não sei o que vamos fazer, porque ela não está recuperando. E foi devagarinho, foi até que eu consegui recuperar. Mas isso já fazia, acho que uns 30 dias que eu estava no hospital. De repente, fizeram um exame, deu infecção generalizada. Aí eles não sabiam mais o que iam fazer. Aí falaram para eles, não temos mais esperança, não sei o que a gente vai fazer com ela. Numa época que tinha pouco recurso. Mas lá em Cascavel era muito bom. É? Eu fui internada na gastroclínica, uma clínica muito grande. Aí
eles falaram para os meninos, falaram para uma cunhada minha. Agora eu vou falar essa parte você me perguntou quem é Deus para mim. Uhum. A minha cunhada, ela é muito religiosa. Uhum. Aí ela disse assim, chegou 9 horas da manhã e falou assim, Maria, eu não vou sair daqui, nós vamos fazer uma novena para o Sagrado Coração de Jesus, nós vamos rezar, em vez de fazer em 9 dias, nós vamos fazer essa novena em 9 horas. Ela começou 9 horas da manhã, ela e o Marcelo, um cada lado na minha cama, faziam essa novena. As enfermeiras chegavam toda hora com remédio e coisa, porque eu estava mesmo muito mal. Quando chegou a 8ª hora, era umas 5, 6 horas da tarde, por aí, o doutor chegou feliz da vida, sorrindo e com o papel na mão. Dona Maria, você não tem nada. Dona Maria, você não tem nada. Aí eu, muito fraquinha, ainda falei assim, doutor, será que não Tá errado, trocaram o sangue lá no laboratório? Ele falou, de jeito nenhum, eu acompanhei isso aí, porque eu estava muito nervoso, queria ver o que estava acontecendo. Ele falou, não tem nada. Quando foi no outro dia, era a véspera de Natal, era dia 24. Ele falou assim, hoje você vai passar o dia em casa. E daí fui passar o Natal em casa. Daí eu perguntei para ele, doutor, o senhor acredita em milagre? Daí ele falou, acredito. Na minha vida médica, eu já vi muitas coisas assim. Daí ele ainda levantou o olho para cima e falou assim, os mistérios de Deus, é só Deus que entende. E você tem uma missão a cumprir, porque você estava desenganada. E você tem uma missão a cumprir nessa sua vida. Aí eu ficava me perguntando, o que será que eu tenho que fazer? Mas aí voltei para casa, fiquei 2 dias em casa, voltei de novo. Mas para casa aqui, para Guarantã? Não, lá em Cascavel. Cascavel. Eu fiquei na casa dos meus parentes Aham. lá 5 meses. A senhora ficou quanto tempo internada nessa primeira fase? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Daí, depois desses 30 dias, eu fiquei 5 meses sem pôr nada na boca. Apesar que a infecção generalizada tinha sumido, mas eu não podia me alimentar, porque eu estava com aquela fístula e eles tinham feito uma cirurgia ali, um implante, não sei o que ele fez ali, para ver se trancava. Uhum. Só que não trancou. De repente estourou tudo de novo. Foi naqueles 30 dias eu fiz 3 cirurgias, assim, ali. De novo. Para limpeza, porque estourava tudo. Foi uma luta muito grande. Aí eu fiquei 5 meses me alimentando com a sonda, né? Uhum. Essa sonda entrava e ia até o intestino. Ela não passava pelo... Ela não, eu tinha o estômago ainda, né? Mas ela não passava porque não Não podia. podia passar ali porque tinha que esperar secar ali, cicatrizar. Aí parecia que tinha dado uma melhora, depois de 5 meses me deram alta, eu vim para casa, vim de avião até Sinop. E fiquei, deixa eu ver, de agosto, eu cheguei acho que em agosto aqui. Em outubro eu tive que voltar de novo. Para lá? Para lá. Então, final isso foi de 2013 a 2014. No final de 2014, até meados de 2015, eu fiquei de novo internada, mais 3 meses, e aí não teve mais jeito. Aí teve que tirar o estômago fora. Aí fiquei 3 meses na UTI. Não, estou mentindo, 70 dias na UTI. 3 meses eu fiquei lá em Cascavel. Você não falava nada? A senhora via as coisas? Como é que era? Eu conseguia falar, só que eu me alimentava só com aquela sonda, só o tempo todo, só com aquela sonda. E o que a senhora sentia? O que a senhora acha que foi importante para a senhora recuperar nesse momento lá? Qual era o sentimento que a senhora tinha de estar? Muita força. Os médicos se apavoravam de ver a minha força de vontade de viver. Eles não achavam veias, eles procuravam e não encontravam. Aí, um dia, ele falou assim, ela tem que tomar sangue, ela não tem mais sangue, e amanhã temos que fazer uma cirurgia de novo. Porque era a cirurgia, foi 8 cirurgias no total que eu levei na primeira etapa, entre a primeira e a segunda. Daí teve que tirar um pedaço do pulmão, também foi um monte de coisa.
Aí ele falou, vai... Não tem problema, não. Pode continuar. Corta um pouquinho. Eu esqueci o que eu estava Nós conversando estava aí. falando do... Aí a senhora fez a cirurgia, tirou o estômago. Teve que tirar e ficou na UTI. É, Aí eu perguntei pra senhora como é que foi essa... O que que a senhora sentia? Como é que a senhora... Qual que era o pensamento da assim, senhora lá tá. naquele momento? Agora lembrei. Quando ele falou assim, ela vai ter que tomar sangue, mas não conseguiam achar. Conseguiram um pouquinho, mas só saiu, conseguiram colocar um pouquinho de sangue. E eu precisava, eu tava anêmica, não tinha mais sangue. Uhum. Aí não achavam mais veia, e se eu não tomasse esse sangue, eu não podia ir para a cirurgia. Aí eu falei para o médico, para as enfermeiras que elas estavam procurando, procura no meu pé. Não, no pé não pode colocar sangue, não tem jeito, não dá. Por que? Eu perguntei. Porque dói muito. Eu falei, mas eu aguento a dor. Não, mas não pode. Eu falei, mas tenta, no meu pé tem veia mais assim que aparece. Aí ela, não, não dá. Aí eu falei, coloca 3 travesseiros e eu coloco a perna bem erguida e vocês colocam a veia ali. Daí eu vou falar com o médico. Daí elas foram falar com o médico autorizou. E eu consegui tomar o resto do Recupera. sangue, mas senti muita dor. Mas eu sentia tanta dor que eu chegava assim, me torcer, mas fiquei ali, aquilo queimava, porque o sangue é grosso, né? E para ele descer, Sim, subir para cima, foi muito dolorido. difícil. Mas eu sempre com aquela fé, aquela esperança, sempre eu não conseguia fazer oração, não conseguia. Mas eu tinha sempre Deus na minha Um frente, ou pensamento. no pensamento. E as pessoas, até gente que eu não conhecia, faziam orações para mim. Muita, muita, muita gente. Eu tenho até hoje guardado ali pessoas que mandavam novenas, coisas que mandavam para mim. Que os parentes iam falando, daí, não, vamos rezar para ela, vamos. E eu sempre alimentando a esperança, sempre pedindo para Deus que Deus me ajudasse, que desse certo. Mas eu não esperava assim que eu ia sair de lá, não. Quando ele pensou que estava dando certo, estourou tudo de novo. Aí tiveram que tirar o estômago. Quando ele pensou que ia dar certo, ele tirou, ele fez uma cirurgia, tirou do entre meio das costelas aquela Pra emendar para ali. emendar ali. Mas daí, depois de 6 dias, estourou tudo. Teve que fazer outra cirurgia para fazer limpeza e tudo. Daí tiveram que tirar o estômago. Aí faz mais uma cirurgia. Sim, daí Aí tiraram definitivamente. tiraram definitivamente. E depois disso, a senhora teve mais algum outro problema? Daí, depois disso, em 2019, aí o diafragma estourou de novo. Aí eu não conseguia me alimentar. Porque daí o intestino subiu para cima e fechava o esôfago. E eu não conseguia, não passava mais nada. Aí teve que fazer mais cirurgia, daí foi colocado uma tela. Isso não é pra qualquer um, não, né, Dona Maria? Os médicos que... Cara, é Eu sempre tenho impressionado. que contar para eles, né? Quando eu vou fazer cirurgia, ó, eu sou gastrotomizada, como Aham. diz, né? Aí eles já querem saber. O que que Aí eles aconteceu? querem saber, já tem que contar. Agora, há pouco tempo mesmo, eu fui para Santarém, lá o médico ficou apavorado. Eu falei, não, mas demora muito. Não importa, eu quero saber. Conta mais, ele falava. Que E, a história da senhora ela é muito emocionante, cara. É e os muito legal. meninos ali, Eles não te abandonaram um minuto. nunca, nunca. Aí Teve que uma época, quando eu estava mais ruim, eles estavam em 3 lá. Deixava um aqui, estavam 3 lá. isso Do tudo lado. em clínica particular? Não, consegui tudo pela Unimed. Ah, a senhora tinha plano de saúde. Aham. A senhora já tinha plano de saúde em Eu já 2003. tinha, eu tinha o Que plano de beleza. saúde desde 90, eu acho. Olha que beleza. Não, plano de saúde é tudo. E sabe, Dona Maria, que é interessante quando a senhora fala dessa questão de plano? Eu vejo pessoas que têm uma condição financeira boa e não têm plano de saúde. É uma loucura não ter. Olha, Não é? se fosse ver o que eu gastei, Ué, foi milhões, se for. foi muito, foi muito. Era uma cirurgia atrás da outra, você vê. E sangue. Nossa, e a Unimed lá é um espetáculo. Precisa ver o cuidado que eles tinham. Com Eu você. tive até fisioterapeuta o tempo todo, psicólogo que vinha lá para
conversar comigo. Em algum momento a senhora achou que não ia aguentar, que ia morrer? Olha, para falar bem a verdade, eu não sei te dizer se eu tinha medo. Eu não tinha medo de morrer. Uhum. Eu só pensava assim, será que amanhã eu vou estar ainda aqui? Será que não? Mas eu não estava preocupada, assim, de dizer assim, será que eu vou morrer ou não? Parece que você tinha uma convicção que ia sair dessa. Eu tinha essa convicção. E os meninos tocando isso aí, dando um jeito de ir para lá, e eles nunca me deixaram sozinha, nem Talvez um seja dia. até por isso que a senhora... O fato de ele estar presente e apoiando a senhora pode ser que te deu força para a senhora superar tudo isso, né, dona Com Maria? certeza. Isso Só que aí eles pode ter ficavam muito... desesperados, porque eles não falavam nada, os médicos não falavam nada para mim, mas chegavam para eles Te no final falava? do dia, né? Olha, está assim, 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 falando sempre a verdade, né? Nunca escondiam deles o perigo que eu estava passando. Aí em 2019 foi a última cirurgia. Foi Dois- quanta cirurgia ao total? Dessa parte ali foi 8 cirurgias. Porque daí teve que operar nas costas também, para tirar um pedaço do pulmão, foi tirado um pouco do pedaço do fígado, foi tirado um pedaço do intestino para poder encaixar. Acomodar. É. E pronto. Aí a senhora melhorou. Eu tenho até hoje os cuidados, né, com o Dr. Paulo de Sinop, Sim. ele é hematologista, Uhum. então ele cuida todo sobre as vitaminas, né, porque Porque você eu já come não pouco. tenho mais. Como é que é comer, dona Maria? Como é que a senhora consegue comer? Eu como normal, se você vai ver assim comendo é normal, só que é pouquinho. Eu tenho Pouquinho que comer quanto? seguido. Como assim, por exemplo, 1 minuto, para um pouquinho, como é que é? Não, eu sento na mesa assim, como ali uma bolinha assim de nada, coisinha de nada, daí Aham. já para. Se eu comer Meio que mais, tranca, a senhora parece que se eu tranca. comer mais tranca, daí eu tenho que ir pro banheiro. Aham. Daí volta. Volta. Aham. Só tem que ir devagar. Devagarzinho. E comer seguido, coisinhas leve, uma carninha bem desfiada. E sempre foi assim. Isso desde 2019, a senhora mudou, teve que mudar de vida. Sempre foi assim. Sempre, não muda. E sempre E comendo eu tenho pouco. mais dificuldade quando eu viajo, que não consigo comer em restaurante. Eu tenho que levar alguma coisa para mim comer. Se eu vou no restaurante, eu sento, parece que eu vou comer bastante. E não adianta, eu já tenho que olhar onde que tem banheiro aí, porque Porque é vai que difícil. você vomitar. É. Uma coisa que eu acho muito interessante, e eu aprendi com a dona Maria, quando eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia nela também, e eu pedi os exames dela, os exames de sangue dela, tava melhor do que os meus. Eu tô falando pra você, tava melhor do que os meus. E ela falou pra mim assim que ela come pouquinho. Então, ali eu aprendi assim que nós, seres humanos, a gente não precisa comer muito, né? E às vezes a gente come com os olhos e com a ansiedade. Uhum. E não come o necessário. Porque diz que o ideal é a gente sair da mesa com fome, né? Ou então comer Colocar no pausadamente. prato mais ou menos aquilo que você acha que vai satisfazer, né? Então, Que o certo então seria assim, isso. como ela come pouquinho, a saúde dela, olhando para a saúde geral dela, cara, é show. Tipo, os exames dela estavam melhor que o meu, eu tô te falando assim, é impressionante. Então, assim, o segredo às vezes é comer pouco. Talvez comer É mais pausado, seguido. né? É comer seguido. De 2 em 2 horas eu preciso comer. Aí, Às vezes até antes, uma fruta. Eu já deixo sempre alguma coisa assim no jeito, uma banana, uma laranja, um mamão, uma saladinha de fruta. Às a senhora vezes um tem 3 filhos. iogurte. 4. E 4 quantos filhos. netos? Netos, tenho 5 netas e 3 netos. Que legal. E assim, assim, eu acredito que muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão falar assim, o que te deu força para superar tudo isso? E continua dando. Eu sempre tive desde criança, a gente aprendeu também, como eu fui criada, eu acho que criei meus filhos. Uhum. Nós somos, da minha família, somos 10 filhos, 10 irmãos. E então, uma família grande, meu pai era da roça também. E a gente aprendeu desde pequenos, ia meio-dia na escola, mas meio-dia a gente tinha até enxadinha para ir carpir, junto com o pai. O servicinho em casa, a mãe ensinava em casa, o que a gente ia fazer em casa.
E então a gente sempre teve aquela persistência, aquela vontade sempre de crescer, de De melhorar. progredir na vida, de melhorar, né? Então, eu nunca tive preguiça, nunca tive dificuldade, assim. Eu sempre enfrentei as coisas com garra, com coragem. Como eu estava falando antes, na época do garimpo, a gente não encontrava funcionário para casa. Eu tomava conta dos meninos, porque eles ainda estudavam, tinha que lavar a roupa, o uniforme deles, fazer comida e ainda cuidava da casa e cuidava da empresa. Então, às vezes eu dormia 5, 6 horas à noite e olha lá quando dormia isso. Levantava de madrugada, porque daí já precisava fazer o trabalho de largar os caminhões, ver o que carregava, o que tinha que fazer. Numa época que as mulheres, assim, porque assim, hoje a gente vê um movimento, né, que é feminista e tal. Mas a senhora, igual eu trouxe a Verônica aqui, a senhora viu a história dela. Numa época, vocês são de uma época que, assim, as mulheres não era dona de casa, né? Sim, Praticamente. com certeza. Só que não quer dizer nada, porque a senhora foi pra frente e foi trabalhar e tocou o terror e foi. E foi, e olha, e tem muita exigência no trabalho que eu tinha ali. A gente tinha que prestar conta de tudo com a E fábrica. assim, os funcionários respeitavam a senhora? Muito. É? Sempre fui assim. Eu sempre tratei muito bem os funcionários. Nunca. Se eu tinha que chamar a atenção de alguém, chamava no escritório, Particular. conversava com eles direitinho. Mas a gente sempre tratou bem. Os meninos também tratam bem os funcionários. É o que eu sempre falo: humildade e respeito. Eu acho que a pessoa tendo respeito, ela é respeitada, né? Que legal, Dona Maria. Conta pra nós, Dona Maria, a história da sua carteira de motorista. Como é que foi isso? Para falar bem a verdade, quando os meninos começaram a aprender a dirigir, eles já começaram cedo. Então, eles que me levavam para um lado para outro e eu não sentia falta de... De se locomover. Mas eu tinha um sonho. Eu chegava a sonhar que eu dirigia. Às vezes eu sonhava que eu estava dirigindo. Aí, quando eu estava com 60 anos, eu disse, eu vou fazer a minha carteira. E fui, fiz tudo na raça. As aulas, tudo. Tudo certinho. E passou e tá dirigindo. Estou dirigindo. Hoje, Hoje eu não tenho coragem de sair no asfalto. Eu tenho medo de caminhão, para falar a verdade. Esses carreteiros que passam que nem doidos, eu não ando muito. Agora, aqui na cidade, eu ando em todo lugar. Eu já fui até Terra Nova, mas na época que não tinha esse movimento na estrada. Eu ouço muito assim, eu já tô velha, né? Eu vejo as pessoas falando assim, e aí a senhora vai lá e tira a carteira com 60 anos. Tem outras histórias legais, que tem gente que forma depois de velho, assim, velho que eu falo assim, depois eu da terceira idade. Aqui com terceira idade que se formou uns anos atrás ali, não lembro o nome desse senhor, ele se formou junto com a minha nora, Maria Helena. E o que a senhora fala para aquelas pessoas, Dona Maria, que acha que tá velho para fazer as coisas? Ou tá velho para mudar? Eu acho que a pessoa... Aí não é a idade que faz a pessoa ficar velha, é a mente da pessoa que deixa a pessoa velha. Não é isso? Porque eu tenho... Vou falar a minha idade, eu tenho 76 anos. Nossa, tá bem demais. Mas para mim, na minha cabeça, é a mesma coisa como se eu tivesse 30. Só que o corpo não resiste mais. Hoje eu não posso, mas não sei se é porque tudo que eu passei, né? Não foi brincadeira, o que eu passei, as doenças, tudo, né? Só de ficar aqueles 5, 6 meses na cama, eu fiquei toda torta. Eu não era assim. Hoje eu tenho bastante dificuldade. Então, eu não tenho mais resistência. Mas a vontade de fazer as coisas, a vontade de você... Eu tenho a mesma coisa como quando eu tinha 30 anos. O cérebro não envelhece. Não. E a pessoa não pode se... Deixar o corpo acompanhar, Não né? pode se acomodar, Não né? acompanhar. Lá em casa mesmo eu tenho meus afazeres, eu mexo com plantinha, tenho uma hortinha. Na hora que eu liguei pra senhora, tinha uns pintos lá. Você escutou? Tinha uns pintos gritando lá. Só tá criando uns frangos lá, ou não? Só tem uns 150 pintinhos lá.
Nossa, que legal. Eu escutei assim no fundo, piu, 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 os pintos já estavam tratando daí dele. quando eu disse, meu Deus, eu achei que ele não vinha, né? E aí estava anoitecendo, eu tinha que fechar as portinhas das casinhas lá. Que a gente cria eles ali, tem a Aham. chocadeira, e depois leva para fazenda. Fazenda. Que legal, Dona Maria. Dona Maria, assim, a história da senhora é uma história incrível. Que eu acho que as pessoas que estão do outro lado, muitas pessoas não sabem disso. Porque a senhora é uma pessoa muito reservada. A senhora conta, quem conhece a senhora, as pessoas mais antigas que Os mais viveu, antigos, porque eu né? também não saio muito, não sou de sair muito de Isso. casa, assim, estou bem tranquila. Eu quero agradecer a senhora por vir nesse podcast, por participar com a gente aqui, para eternizar a sua história. E eu quero que a senhora dê as considerações finais aqui, a gente está caminhando para o final. Para essas pessoas que estão passando por dificuldade, hoje a gente está vendo muita questão de suicídio, né? Ao mesmo tempo que você vê pessoas tentando suicidar, a gente vê outras pessoas lutando pela vida, igual foi o caso da senhora. O que a senhora fala para essas pessoas? Ou até mesmo assim, que tem pessoas querendo abrir seu negócio, tem medo, tem dificuldade de encarar. O que a senhora diz para essas pessoas aí que estão nos ouvindo? Eu acho que a pessoa tem que ter persistência e muita fé em Deus, porque eu tive também, eu esqueci de falar antes, na época que eu fiz aquela primeira cirurgia do AVC, eu tive uma depressão pós-cirúrgica, que os Uhum, médicos falam, né? Então, às vezes eu estava lá em casa e eu olhava assim, para que eu tenho filho? O que eu quero com um filho? Pensava. Ou se eu via um monte de louça na pia, eu não tinha coragem de lavar uma xícara. uhum, Eu estava bem assim, já estava caminhando e tudo, mas eu não tinha coragem de fazer nada. Eu tinha aquela agonia por dentro, assim, parecia assim que eu não tinha mais vontade de nada. Aí até foi com o doutor Wilson que eu me abri, porque aqui não tinha, na época, nem psicólogo, não tinha, uhum. 20 e tantos anos atrás. Daí ele disse assim, você está com uma depressão pós-cirúrgica. Vai para Cuiabá e vê um médico lá para te tratar. Ele falou, eu não posso te medicar assim agora, mas... Aí ele falou um monte de coisa assim, eu comecei a pensar, eu falei, não, mas se é isso, eu vou combater, eu pensava, né? Aí quando vinha, porque parece que vem de dentro do coração da Uhum. gente, do peito, assim, vem aquela coisa que, Agonia. agonia, que amassa a gente. Eu levantava dali, eu ia para o quarto, pegava a Bíblia, rezava um pouco, lia um pouco, depois eu saía para fora. Aí fui para Cuiabá e o médico me receitou, não lembro o nome do remedinho agora, um comprimidinho bem pequeno, mas era faixa preta. Uhum. Tomei 2 meses. Aí o padre foi me visitar lá um dia, ele falou, e aí, como é que você está? Eu falei, ó, padre, estou tomando esse remédio assim. Daí ele disse, minha filha, não tome mais isso. Não tome, porque isso aí vai te deixar doida. Ele falou, para devagarzinho aí, quebra no meio, fica uma semana tomando só metade, depois você diminui, pega só 1/4 do comprimido, até você parar de vez. Eu tomei mais uns 15 dias e desisti. E eu melhorei, eu sarei. Mas a gente tem que persistir, tem que ter vontade de você, tem que lutar. Você não pode se entregar, porque se a pessoa fica assim, eu tô ruim, aí não, Vai embora mesmo. aí vai embora mesmo. Aí faz tudo que não presta. Porque a cabeça da gente vira. Por que tem pessoas que, como você falou, que se suicidam? Porque ela chega a um ponto assim que ela não tem mais coragem. A vida para ela não serve mais. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Então, o que eu digo? A pessoa não pode se entregar. A pessoa tem que lutar, tem que procurar ajuda. Não pode ficar sozinha. Aí que foi que eu comecei a trabalhar. Ele falou, vai lá, não fica trabalhando, mas vai lá junto com os meninos, não fica sozinha, não fica em Uhum. casa. E foi assim que eu comecei. O apoio deles foi importante. Foi muito importante. Quem que era, o que a Dona Maria, antes desse todo esse processo, a senhora falou que foi quase 8 anos, né, de luta aí, foi 2003 até 2019, por aí. Isso, 2013, né? 6 anos mais ou menos. É. Antes, como é que era a Dona Maria e o que mudou depois disso? A senhora acha que a senhora teve uma mudança depois de todos os acontecimentos?
Para te falar bem a verdade, eu tive uma mudança do acontecimento do AVC, que eu senti mais mudança em mim do que nessa última. Uhum. Depois que eu melhorei do AVC, eu fiquei mais forte, eu fiquei mais decidida. Uhum. Eu sabia mais o que eu queria, eu lutava mais, eu tinha mais coragem assim, fiquei Você deu mais valor à vida. mais valor, é. Agora, depois dessa última vez, eu fiquei mais reservada, para falar a verdade. Assim, me cuido muito, mas acompanho os meninos quando precisa. Eu, na fazenda, canso de ir para a fazenda com o Fábio Uhum. e ando bastante. Não fico muito sozinha, não. Dona Maria, essa questão de da senhora ter passado por esses problemas todos, assim, valeu a pena a senhora lutar pela vida? Igual. Muito, muito. E quero lutar muito. Quero que Deus ainda consiga me dê mais um bom tempo. E eu acho interessante porque a gente vê a Dona Maria, toda vez. Eu nunca vi a senhora triste. Toda vez que eu vejo a senhora tá sorrindo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente. As pessoas estão. Tão... A senhora acha que, pelo fato da senhora ter trabalhado muito, às vezes muito estresse que pode ter ocasionado esse infarto da senhora, o que, que a senhora acha? Na época, como é que era isso? Eu sempre tive muita dor de cabeça, A senhora acha que tinha um desde problema criança. crônico, será? Alguma coisa? Eu penso que sim, que daí Naquela época não tinha muito recurso aqui, né? não tinha. E foi isso que aconteceu, esse AVC aconteceu foi num domingo de Páscoa, e eu comi chocolate. E sempre a gente tem chocolate no domingo de Páscoa, Uhum. né? E na segunda-feira amanheci com tanta dor de cabeça, aquela dor de cabeça do lado assim, que eu não sabia o que ia fazer. E eu tinha dado folga para minha funcionária. Eu trabalhava, era eu que era à frente da firma ali Uhum. naquela época. Aí os pais dela moravam perto de Cuiabá, numa cidadezinha, e ela foi para lá. E eu fiquei sozinha. E eu tinha ainda mais um menino que parava com nós ali em casa. Eu tinha os meus 4, mais esse menino. Então, era muita roupa, né? E a roupa de uniforme. Aí eu falei, vou ter que lavar essa roupa deles. Aí eu fiquei em casa, eu falei para o Fábio e para o Jean, vão se virando lá, que eu vou botar essa roupa na máquina e vou fazer o almoço, de tarde eu vou trabalhar. Mas quando chegou aí pelas 9 horas, 10 horas, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e não estava dando conta nem de fazer o almoço. De repente, eu disse, vou só limpar esse chão que estava meio sujo, estava chovendo, era mês de março, chuva, muita chuva. Uhum. Aí, quando eu estava com o cabelo meio comprido, que eu fiz assim, só veio uma escuridão assim, e eu caí sentada. Aí eu disse, meu Deus, agora estou sozinha aqui. E nem chegou o Fábio em casa, parece que Deus mandou ele. Ele disse, mãe, olha o que o Luiz fez. O Luiz era um pequenininho na época. Uhum. Ele jogou barro no meu uniforme, camisa branca. Ele falou, olha aqui, como é que eu vou trabalhar agora? Eu falei, graças a Deus que você chegou, meu filho. Eu estou tão ruim, não estou aguentando. Aí ele disse, então eu vou lavar a calçada para a mãe, porque eu sei que a mãe não pode ver sujeira, vai lavar a calçada. E pegou a vassoura e o balde foi lavar a calçada na frente da casa. E daí que eu caí. Ele estava lá na frente e eu caí. Eu fui engatinhando até que consegui chegar no outro lado e bati no vidro, meio sentada. Daí eu já senti que eu fiquei com o lado paralisado. Aí bati no vidro e ele veio correndo, me pegou, me levou para o hospital. Então, ali foi a época do AVC, né? Uhum. E, Dona Maria, o que é dinheiro para a senhora? Olha, dinheiro, eu, para falar bem a verdade, não sou apegada no dinheiro. Mas eu gosto de trabalhar e ver as coisas crescer, ver as coisas tudo arrumada. Eu sou muito exigente, assim, na parte de comércio. Quando eu estou fazendo as coisas, eu quero as coisas sempre certas, tem que ser certinho, tem que, né, ainda mais o nosso trabalho depende muito de você servir a pessoa conforme ela precisa, né?
Então, eu exijo muito nisso aí. Mas o dinheiro, não é que o dinheiro faz... A gente precisa dele, mas para mim não é o tudo. A senhora acha que naquele momento que a senhora teve esses problemas de saúde, o dinheiro foi importante? Porque se a senhora tivesse ficado aqui, Ah, igual, eu não teria me se a senhora salvado, não não. tivesse uma condição tranquila ali, talvez a senhora não teria ido pra fora, igual. Ah, não teria. Então, a senhora acredita que o dinheiro ele pode ser importante, principalmente nessas Não, horas? a gente precisa do dinheiro, só você não pode ser escravo do Escravo dinheiro. do dinheiro. A gente precisa, porque o que você faz sem o dinheiro quando você está doente, quando você precisa se alimentar? E quando a gente pode também, quantas vezes, quantas coisas a gente pode ajudar as pessoas também, né? Isso. Dona Maria, a senhora falou que quando a senhora veio pra cá, a senhora veio pra trabalhar pro seu irmão? É, eu, E aí o que que aconteceu? Você comprou dele? daí na época ele não quis mais trabalhar com a Coca-Cola. Foi assim, bem, ele tinha Terra Nova, Peixoto e Guarantã. Então aqui estava tudo indo muito bem, eu administrei muito bem, foi a única que não deu problema. Mas tinha um gerente no Peixoto ali, ficou no vermelho, deu problema ali com a pessoa. Aí a fábrica começou a insistir, por que que não está crescendo lá, né? Aham. Está dando problema lá. Daí ele disse, sabe de uma coisa, eu não quero mais. Aí ele queria ficar só com essa aqui, de Guarantã. Aí a fábrica falou, não, ou você fica com todas ou desiste de todas. Mas como o nosso trabalho aqui estava muito bom, a fábrica falou assim, não, vamos passar para Dona Maria e os meninos. E aí eles vieram para cá, fizeram o levantamento, me deram uma mão muito grande, porque a gente tinha um comecinho ali, nós tínhamos uma fazendinha, um gadinho. E quando a gente veio de Campo Grande, vendemos uma casa lá e sempre tinha uns trocos, né? Então, a gente reuniu tudo isso, ganhamos uma bonificação para poder começar a trabalhar. A parte do meu irmão, que era os caminhões, o depósito aí, ele foi financiando para mim, eu fui pagando. E a gente foi crescendo devagarinho aí, mas a gente deu muita pancada na vida para poder dar conta, viu? Não foi fácil, não. Às vezes as pessoas vê só as glórias da gente, né? Mas Mas não não. vê os tombos, as lutas que foi passada, que foi E, batalhada para construir. e muita luta, viu? Teve assalto de caminhão, teve. Quando eles estavam indo para Novo Mundo, eles deram um tiro no caminhão, pegou bem na lataria, assim, do lado do motor do caminhão. Outra vez foi com revólver. A senhora já estava presente, não? Algum dos seus filhos, alguma coisa assim? Estava meu esposo. Tava junto. E até a bala passou e tinha um caroneiro junto. A bala passou assim que sapecou a sobrancelha do rapaz. A gente. Naquela época era muito difícil, né, Dona Maria? Muito difícil. Tudo era difícil, muito atoleiro. Para ir para Novo Mundo, às vezes eles ficavam 3 dias Pra chegar lá. para chegar em casa, né? Entre ida e volta, às vezes atolava na estrada, não podia vir, ficavam parados. Hoje a senhora não vai mais ali. Hoje é os meninos só. Só ou a Não, senhora eu ainda vou vai? lá Vai lá só só para pra visitar passear. eles, para passear, para Já ver. passou a bola pra eles. Já. E tá indo bem. Tá, graças a Deus. A senhora acha que a senhora cumpriu o papel de mãe? Com De certeza. treinadora? Porque a senhora sabe que é difícil ser. Principalmente nessa geração que a gente tá vendo hoje. Eu tenho observado a geração, os pais não estão ensinando os filhos a trabalhar. Igual eu falei pra senhora, depois dos 18 anos, ou dos 20, que a pessoa Mas eles vai. não vão mais querer trabalhar. Uai. E pode ser qualquer profissional. Ele pode ser um dentista, um médico, um enfermeiro, um professor, qualquer um. Na hora que ele tiver a primeira frustração do patrão dele, ou sei lá, de alguém que é supervisor dele, eu não quero mais isso. Não é assim? A gente vê isso A gente acontecendo. vê. Eu não quero mais isso, não. Isso aqui não é pra mim, não. E o que que é pra você, então, meu amigo? Na vida a gente tem frustração, não tem como. Então, deixa eu te falar uma coisa boa agora. Falei tanta coisa. Foi terça-feira à noite. Eles vieram segunda ainda, porque a gente tem a equipe, a chefia, né? Uhum. Tem que vem de Cuiabá. Aí veio a dona Cidinha e o Tiago, que eles são os chefes
geral. Do estado. É. Eu recebi tanto elogio, foi tão bom. E daí a gente recepcionou eles lá em casa, na terça-feira à noite. Ela falou assim, que família linda você tem. Que respeito que tem esses meninos um com o outro, porque entre eles mesmo, eles têm um respeito, eu sempre digo assim, tem que ter, a pessoa precisa ser honesta. A honestidade é que faz isso. Se eu tivesse os filhos que um quisesse passar o outro para trás, aquela coisa toda, não daria certo. Mas eles são muito certos entre eles, foi o que eu sempre ensinei. E eu conversei com um deles, o Luiz, ele falou assim, às vezes eles me chamam de antissocial. Mas não é que a gente é antissocial, é que a gente é família. Você entendeu? Eu falei assim, cara, e daí? Você tá certo, irmão? Porque a pior coisa a melhor coisa na vida da gente, que eu acho, assim, que é libertador por um ser humano, é poder dizer não. Ah, eu não vou poder ir. Não é? Quando você aprende a dizer não, e a gente, às vezes, para agradar os outros, você acaba dizendo Mas, sim. meu Deus, você está falando agora um negócio que o Jean me falou agora há pouco. O Jean estava lá em casa comigo agora, por isso que eu demorei um pouquinho. Ele falou assim, mãe, uma vez eu era uma pessoa assim, eu às vezes me arrebentava porque eu não sabia dizer não. E hoje eu estou aprendendo a dizer não. Quando eu não quero uma coisa... Ele disse assim, eu me sinto livre, mãe. Livre. Me sinto livre. Ele disse assim, não pode ter vergonha de dizer não quando você tem que dizer não. Não quero, não gosto, não bebo, não fumo. Qual que é o problema? Pois é. Porque, assim, quando a gente é jovem, né, às vezes você chegava, às vezes o cara chega na roda, você não quer beber. O cara fala, não, você tem que beber, não sei o quê. Aí você fala assim, não, aí você acaba fazendo. Por influência. Ou você acaba fazendo, ou então diz, isso aí é um bundão. Isso. Não bebe, um não otário gente, e tal. E eu já me lasquei muito por não dizer não. Quando eu aprendi a dizer não, e quando eu falo dizer não, não é só não para um amigo, é não para sua esposa, às vezes, ou para o esposo, sim, não para um filho. Não. Também. Para um filho é que tem que dizer muitos não. Muitos, né? Não. Que nem aquela história assim, tudo que uma criança quer, você dá. Vai lá e dá. É onde você está estragando uma criança. Eu falo, esse dia eu falei pra minha mãe, eu falei, cara, e aí, quando que a Elisa vai ter celular? Eu falei assim, olha, quando ela aguentar comprar e pagar. Eu falei, se ela quiser ter, eu dou os caminhos pra ela. Ela tá com quantos? Ela tá com 2,5. Coitadinha. Então, ela vai sofrer um pouco. Deixa eu te contar do Fábio. Tá com 9 anos agora. Ela ainda não ganhou o celular. Aí, ó. Mas eles dão o celular, a Angélica dá só pra ela brincar um pouquinho. Pra ela brincar um pouquinho ali, mas sabendo o que tá fazendo. Sim. Porque não dá certo. Maravilhoso isso que ele tá fazendo pra ela. E isso pode mudar o jogo. Precisa ver que crianças. Porque o que acontece, Dona Maria? Elas, porque assim, eu vejo muitos pais falam assim, meu filho é bom de jogo, ele fica até 2 horas da manhã, até meia-noite, não sei o quê. Não sabe o que tá fazendo não de mal sabe o que tá fazendo para essa criança, porque a gente sabe que as crianças precisam dormir para desenvolver o cérebro, para desenvolver outras fontes. E assim, o Augusto Cury, ele fala assim, você precisa contar... Eu gosto dele. Eu também. Ele muito por causa daquela época da ansiedade, da depressão que a senhora teve. Ele me tirou muito da ansiedade. Ele fala assim, ó, pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, foi o que a senhora fez. E hoje, tu acredita que nós estávamos falando esses dias com meu esposo, não vai ter sucessão. Dos meus netos não vão... Será, Dona Maria? Não. Eu acredito que às vezes surja 1 ou 2. Não sei. Eles estão com aquela cabeça medicina, isso e aquilo. Não. Hoje as faculdades não estão igual era antes. Não é mais aquela qualidade do ensino. Caiu muito. E eu acredito que esses negócios assim, sempre vai aparecer. Mas se não entrou desde pequeno, como eu fiz com os meus, eles não vão ter Talvez amor. Os meninos tenham que levar eles para lá, para entender, mostrar para eles. Porque o Augusto Cury, ele fala assim, eu não sei se a senhora passou por isso, mas assim, todas as histórias de fracasso do meu pai, todas, eu sei de cor, eu conto todas. Porque ele me contava todas. Ele contava no ano ele contava a mesma história 3 vezes.
Então eu gravei todas as histórias, coisas que ele fez que foi ruim, as boas. Essas histórias, elas marcam a gente, porque você fala assim, cara, meu pai fez isso. Então assim, você não esquece. Eu não esqueci, Não, até não hoje eu esquece. sei. E aí, um dia eu falei pro meu filho assim, ó, o pai teve muita dificuldade pra fazer faculdade, assim, assim, assim. E aí, do nada, um dia ele chegou e me contou a história que eu contei pra ele. Então, o Augusto Cury, ele fala isso, a gente precisa contar as nossas histórias de fracasso. Senão, as crianças crescem vendo Só coisas boas. só o bom que Só o acontece. bom. Fala assim, ó, o pai hoje teve problema lá na empresa. Então, assim, a senhora acha que... Mas eu acho que vocês vão ter sucessor, sim. Sempre tem um que tem a tendência. Eu acho que precisa só muito se incentivar. Porque todo mundo fala assim, Dona Maria, eu vou formar médico, eu vou formar não sei o quê. Cara, mas do jeito que estão saindo hoje, se não for uma pessoa humanizada, porque eu acho que todo curso voltado para medicina, você tem que ter assim, uma humanização. É pensar no próximo primeiro do que até mesmo você. É um sacerdócio, Isso, né? isso. Isso aí A Veroni teve aqui, ela falou sobre isso. Né? Que se a pessoa tipo, não tem amor, como é que vai tratar? Ó, aquele doutor Minoro, lá de Cascavel, ele enchia os olhos de lágrimas quando ele vinha ali conversar comigo. Que pessoa mais humana, que pessoa. E talvez isso tenha ajudado a senhora Nossa, a se levantar disso aí. com certeza. Eu tinha o pneumologista, que era o doutor Eduardo, e esse gastro. Nossa, esses dois fizeram tanta coisa por mim que olha, você não tem ideia. E a sua memória é muito boa, né, Dona Maria? Que a senhora fala de dia, de data e de nome, né? Isso é interessante. Porque Eu até guardo bem as datas. E a senhora acha assim, por exemplo, hoje só está com 70 e 6. bem vividos. Bem vividos, não posso queixar. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo que eu fiz. É. E a senhora acha que a senhora ainda continua evoluindo como ser humano? Eu acho que sim, Sempre aprendendo. sempre. A gente sempre aprende, nunca. Você morre aprendendo, para falar a verdade. Sempre tem alguma coisa que você aproveita. Quando você viaja, você olha uma coisa, ó, isso aqui é bom para mim, ou isso aqui não é. Você sempre está vendo alguma coisa interessante, né? A senhora sente dificuldade hoje, Dona Maria, em lidar com essa juventude que está aí ou não? Olha, até com os netos, assim, a gente sente uma diferença, não é mais A como mentalidade antigamente. mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Eu gostaria de falar alguma coisa, mas não posso, assim. Não tem problema, não. Dona, ó, eu queria agradecer a senhora de coração mesmo, por a senhora ter vindo aqui. Depois a gente vai fazer isso amanhã, deve soltar amanhã. Depois eu vou fazer um vídeo com a senhora aqui pra gente, só pra fazer uma chamada. Não, pra fazer uma chamada pra amanhã, que eu vou soltar amanhã lá pra 7 horas da noite. Mas você vai soltar toda ela? Não, nós vamos cortar esses trechos, nós vamos editar, né? Ah, sim. Que só não... E aí é o seguinte, eu queria agradecer a senhora por ter aceitado esse convite, de contar, até se expor um pouco da sua história. Eu acredito que a sua história vai falar com muitas pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que já conhecem a senhora e as que não conhecem. Porque às vezes a gente conhece só, igual eu falei, as glórias, não vê o que a senhora passou. Eu mesmo, quando eu conheci a senhora, quando eu escutei a história da senhora, eu falei, cara, essa história da senhora precisa ser contada. E eu sei que a senhora tem uma dificuldade em se abrir, em falar, né? E eu queria agradecer a senhora. E queria que a senhora deixasse um recado final, assim, para esses jovens, esses nossos adolescentes que estão crescendo agora, muitos deles desmotivados, muitos já estão com depressão. O que a senhora fala para esses nossos jovens? Eu gostaria que eles enfrentassem a vida com mais seriedade, com garra, porque no futuro eles vão precisar disso. E a dificuldade é muito grande de enfrentar uma... Eu sei que o estudo, para estudar é difícil, mas a pessoa tem que estudar e tem que aproveitar o tempo enquanto é jovem, para depois, na idade maior, eles já estarem com a vida mais tranquila, né? Dona Maria, e
que é Deus pra senhora mesmo? Deus para mim é tudo. É o chão e é o teto. É o chão e é o teto. Sem Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Gente, muito obrigado, né? E até o próximo episódio.